Andréia, a gente está vivendo no Brasil um período de ebulição, vamos dizer assim. Existe uma apreensão muito grande em relação ao prazo do dia 21 de agosto, que é a data limite para o Procurador-Geral da República para se manifestar em relação a tudo o que o ex-presidente Bolsonaro fez. E eu gostaria de começar a conversar contigo a partir deste limite de 21 de agosto. Qual é a tua expectativa a respeito disso? Algumas pessoas chegaram a falar que pode ser que peça mais investigações ou até arquive. Eu não quero acreditar que isso possa acontecer. Como é que você tem analisado isso? Olha, eu não acredito no arquivamento. No arquivamento eu não acredito, mas pode haver sim pedido de mais diligência. Por exemplo, Paulo Gonet, a Polícia Federal encerrou o inquérito da falsificação do cartão de vacina, né, Bolsonaro, da filha dele, enfim. A Polícia Federal encerrou a fase do inquérito policial, indiciou e mandou então para Paulo Gonet. Paulo Gonet não fez a denúncia. Paulo Gonet pediu mais diligências. Inclusive, Paulo Gonet expediu vários mandados, pediu, né, para Alexandre de Moraes liberasse vários mandados de busca e apreensão. Foi quando descobriram ali que ali na cidade de Duque de Caxias, né, tendo como um dos cabeças, segundo a Polícia Federal, o Wellington Reis, que era ex-prefeito de Duque de Caxias, que, pelo que tudo indica, eles que elaboravam toda a falsificação do cartão de vacina. Inclusive, segundo a investigação da Polícia Federal, a partir do pedido de mais diligências por Paulo Gonet, se descobriu que toda a família desse ex-prefeito de Duque de Caxias falsificaram os seus cartões de vacina. Então, eu vejo que o fato de se pedir mais diligência talvez não seja negativo, talvez seja até positivo. Não obstante, realmente a gente fique meio chateado, porque é muito lento, está tudo muito, né, lento, aí dá uma sensação de injustiça para todos nós, não é? Mas eu acredito que haverá ou pedido de diligência por parte de Paulo Gonet, ou se ele entender que existe já, né, a configuração da materialidade do fato, indícios de autoria, de fato, com provas, ele faça a denúncia. Mas no arquivamento, eu não acredito que isso ocorra. Mas tudo isso que tu está colocando, tu estás colocando dentro do campo do direito, dentro do jurídico. Tu acreditas nas teses de que a política possa influenciar nesse prazo da justiça, como levar em consideração as eleições municipais e coisas desse tipo? Pode ocorrer. E não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. A política influencia sim, não é? A questão é qual é a medida dessa influência, não é? Que a gente tem Uhum. que ver. É que ela não pode sobrepor a justiça em si. Agora, que pode haver, sim, pode. Por exemplo, esse prazo de Paulo Gonet, a gente chama dentro do direito como um prazo impróprio. O que que é isso? É um prazo que não é obrigatório. Se Paulo Gonet entender, chegar dia 21 e entender que não foi o prazo necessário ali para que eles avaliassem todo o relatório da Polícia Federal, esse prazo pode ser postergado, pode ser prolongado, entende? Agora, eu gostaria, agora eu vou falar da minha opinião, não é? Eu Uhum. gostaria que ocorresse, se for ocorrer a denúncia, e que eu acredito que vai ocorrer, que ela ocorra até mesmo antes das eleições. Por quê? Porque todo cidadão ele tem direito de saber o que realmente aconteceu no Brasil durante o governo do inelegível, de Bolsonaro. E, independentemente do fator política, eu acho que a transparência e o acesso às informações de forma correta, quando eu digo forma correta, eu quero dizer assim, a partir de uma investigação séria, a partir de uma postura séria do Procurador-Geral da República, que acredito que, se não pedir diligências, vai oferecer a denúncia, e isso então será recebido ou não pelo Supremo Tribunal Federal, que eu acredito que será recebida a denúncia, sim, de fato de verdade, se iniciará um processo judicial. Então, nós temos que ver qual que será a medida da influência
da política, porque, na verdade, em relação a Bolsonaro, a política já está influenciando desde o início. Senão, na minha opinião, Bolsonaro já estaria preso hoje. Só que, como existe o fator política, em que, inclusive, a extrema-direita sabe aproveitar muito a partir do campo das redes sociais e acaba criando, de certa forma, eu acredito, embaraços para que, de fato, de verdade, isso ande mais rápido. Agora, tem que ter um momento de decisão. E esse momento está se afunilando. Não tem como fugir disso. E que seja antes da eleição, para mim, eu acho que seria até pedagógico e mais importante que fosse. Agora, se tiver, de fato, de verdade, o fator político, de certa forma, não vou falar sobrepor na justiça, mas vou falar atrasando, postergando, eles vão dar isso aí depois das eleições. Mas eu vou repetir, eu não acredito nisso. Eu acredito que será antes do pleito eleitoral em outubro agora. Quando a gente fala da questão das joias, a gente está falando de um processo aí que envolve muita gente. Foram muitos os indiciados, inclusive. Tu acredita que isso vai ser dividido, vai ser tratado de forma individual ou vão trazer todos juntos para o mesmo julgamento? Porque a gente tem conversado com alguns juristas aqui que se dividem nas opiniões, não só do que seria melhor ou pior, ou daquilo que deve acontecer ou não acontecer. Tu acha que vai todo mundo junto no mesmo processo ou vão fracionar isso? Eu acho que vai tudo junto. É lógico que esse tudo junto significa a individualização da conduta de cada um. Como, Uhum, por exemplo, a Polícia Federal fez no seu relatório. A Polícia uhum, Federal tentou ali individualizar a conduta de cada um. Tanto que teve alguns que foram indiciados pela Polícia Federal em 3 crimes, que é a lavagem de dinheiro, né, o peculato e a organização criminosa. E teve um dentre eles, servidor público, acho que foi da Receita Federal, que foi indiciado ainda por patrocínio administrativo, é, patrocínio administrativo. uhum, uhum. Ele usou do cargo dele meio que para tentar proteger Bolsonaro em toda essa situação, enquanto ele deveria fazer o contrário, não é? Enquanto auditor de tributos. Então, ele foi indiciado em 4 condutas. Agora, claro que o que a Polícia Federal indiciou não vincula nem a PGR, não obriga nem a PGR a entender nesse sentido, nem mesmo o julgamento a posteriori do Supremo. Mas eu acredito que será no mesmo julgamento e que será particularizado, individualizado cada ação, mas eu acredito que será no bojo do mesmo processo. O Bolsonaro não está muito confortável, Andréia. Ele é bancado pelo partido, ele circula pelo país, ele agora faz vídeos dizendo que não quer saber de alianças do PL com outros partidos e que se tiver ele não vai apoiar ninguém, sai em carreatas. Isso não acaba indo contra a credibilidade do nosso próprio judiciário? Olha, eh, eu não digo para você infelizmente ou felizmente, porque a nossa lei ela sim, a pessoa é inocente até que se prove ao contrário. A pessoa é bandida, só depois de uma condenação definitiva, não é? Mas assim, a minha percepção não é que Bolsonaro esteja confortável. Ele vende essa ideia de conforto para continuar ali manipulando as pessoas que estão ao seu redor, para continuar engajando as pessoas como, tipo assim, não devo nada, tal, tal. Não obstante, ele sempre vende a ideia de que é um pobre coitado, lascado, perseguido pela ditadura comunista de Lula, de Alexandre de Moraes, da Polícia Federal, daqui a pouco de Paulo Gonet e daqui a pouco do Brasil inteiro, não é? Então, Uhum. assim, é uma falsa sensação que ele quer dar. Para quê? Para manter aquela pose, né, e o engajamento das pessoas. Mas ele não está confortável. Ele não está confortável, pode ter certeza. Até porque eu sempre falo lá para o pessoal no canal, né? Ele sabe o que ele fez no verão passado. E ele sabe que ele será alcançado pela justiça, que é uma questão de tempo. Agora, ele precisa vender essa ideia de que
ilibado, que é o justo, que é o correto, que ele está sendo perseguido. Mas com certeza ele não anda confortável, não. Eu acredito que ele deve ter noites muito difíceis. E assim deve ser, porque ele sabe o que ele fez e quem esteve com ele sabe também o que aprontou. Por exemplo, essa questão das joias, né? O principal factoide da defesa de Bolsonaro é dizer que Bolsonaro não sabia Uhum. que as joias não, não era dele e que ele não podia vender. Mas se ele sabia, se ele entendia que as joias era dele e que ele podia vender, por que ele escondeu tudo isso? Por que ele envolveu coronel, general, almirante, servidor do patrimônio da presidência da República, servidor da Receita Federal, e levou tudo isso escondido para vender lá fora? Se ele entendia que era lícito, que era legal. Por que tudo isso? Conversas de WhatsApp entre Mauro Cid e Lorena Cid e outros, em que eles não citavam joia, eles usavam o coisa lá, eu falo trem, como goiano, a gente usa muito o termo trem, e usava outros termos nas conversas para não citar joias. Então, assim, Bolsonaro não está confortável. Ele vende essa ideia de conforto para conseguir ainda ali engajamento das pessoas que ainda acreditam nessa patifaria de Deus, pátria, família e liberdade, que nada mais foi um projeto de poder e um governo que, na minha opinião, usou da estrutura da administração pública para passar a boiada em todos os campos, seja no campo do peculato, que é a apropriação de bem público, seja no campo da tentativa de golpe, seja no campo da espionagem através da ABIN, entende? Então, tudo isso, Bolsonaro é ciente e consciente do que fez. E ele sabe disso. Então, ele não está confortável, não. Mas ele precisa vender essa ideia para engajar as pessoas. Andréa, eu como professor de história, eu tenho um pouco de dificuldade de conceber qualquer possibilidade de virada de chave no país sem a culpabilização de militares e de militares de alta patente. Eu tenho essa dificuldade. Eu acho que enquanto a gente não culpar militares de alta patente, a gente parece que vai viver sempre com os fantasmas de um passado que não culpabilizou ninguém. Tu acha que a gente pode estar chegando no momento de ver esses militares de alta patente sendo culpabilizados por aquilo que fizeram, ao menos estes que andaram agarrados a Jair Bolsonaro, como o general Heleno, por exemplo, e outros tantos? Ou tu acha que eles vão sair ilesos, como já foram anistiados em outras épocas e como sempre, diferentemente, por exemplo, da Argentina? Eu gosto de citar sempre o filme 1985, né, que é didático nesse aspecto. Tu acha que está chegando a hora da gente, da história do Brasil, acertar as contas com os militares? Olha, tem que acertar. Deixa eu falar. Eu ouvi um grande especialista dizendo que se houvesse anistia, se não houvesse a justiça, né, em relação a essa tentativa de golpe, que daqui 20, 30 anos nós teríamos uma nova tentativa de golpe. Eu vou dizer a minha opinião. Se nós não tivermos a justiça realizada na sua plenitude, leia-se, ex-presidente preso, deputados e senadores que têm, deputados e senadores envolvidos, almirantes, coronéis, generais, major, etc e tal, líderes religiosos, verdadeiros mercenários da fé, que usam a partir do fundamentalismo religioso para manipular as pessoas, se não tiver, não vai ser daqui 20, 30 anos, vai ser daqui 7, 10 anos. Nós teremos nova tentativa de golpe. Por que tão rápido? Porque as redes sociais trazem essa velocidade para os fatos sociais. Se não houver justiça ao caso concreto, nós teremos nova tentativa de golpe, no máximo em 10 anos. Eu diria de 5 a 10 anos, por causa das redes sociais. Porque hoje nós não precisamos de tropa, de tanque nas ruas para ter um golpe. Basta a tropa nas redes sociais. E se não usar do fator ressocializante da pena,
para ressocializar, inserir esses golpistas na sociedade na medida da possibilidade, eles voltarão mais violentos, mais organizados, com a nova liderança para um novo golpe. Com certeza. E isso será, não vai ser a longo prazo, vai ser logo. Por quê? Eles sentirão que não teve a reprimenda estatal e se sentirão legitimados e se organizarão. Na minha opinião, já estão se organizando. Já estão. Bolsonaro, na sua empreitada enquanto presidente do PL, já voltou a falar com falas golpistas lá no Rio de Janeiro, junto com o Ramagem. Ele subiu lá no trio elétrico e falou que Não é ele um foi absurdo o divorciado. Ramagem continuar pré-candidato depois daquela gravação, André? Desculpa te interromper, mas pegando o Hã? gancho. Hã? O Ramagem continuar pré-candidato no Rio de Janeiro depois daquela gravação com o Bolsonaro e o Heleno e as duas advogadas na época do Flávio Bolsonaro, não é uma vergonha isso continuar A seguindo? vergonha é ele ser deputado federal ainda. A vergonha é o Conselho de Ética não ter chamado a responsabilidade dele. Simplesmente passa pano para Alexandre Ramagem. E é interessante que o julgamento político, né, de um Conselho de Ética, ele é diferente de um julgamento judicial. O julgamento político tinha que ocorrer por uma questão de moralidade, por uma questão, né? Mas não ocorre nem assim. Então, assim, ele ser candidato não é nada diante da situação dele ocupar um espaço de poder, ser deputado federal, estando investigado, sendo investigado e indiciado ainda não, né? Mas sendo investigado por a questão da BIM paralela, daqui a pouco que é vinculada à tentativa de golpe, que daqui a pouco a venda dos joias foi para financiar a tentativa de golpe, entende? Então, assim, é tudo muito moroso. E existe, na minha opinião, uma certa parcimônia do Congresso Nacional em toda essa situação. E isso é até explicado, né? A direita passa pano, a extrema-direita provoca um alvoroço e que acaba ficando do jeito que está. E que dá uma sensação, essa sensação é perigosa, uma sensação de injustiça, uma sensação de anistia, entre aspas, para esses golpistas. E isso é perigoso, muito perigoso. É, com certeza. André, para a gente finalizar essa parte aqui, que depois eu tenho tantas coisas para te perguntar e a gente tem que conversar com a comunidade também. Esses 3 casos, porque existem muito mais, mas esses 3 casos, a falsificação dos cartões de vacinação, a questão das joias e o 8 de janeiro, tu acredita que haja a possibilidade de estarem conectados e que isso pode, de alguma forma, também estar ditando um método por parte da Procuradoria, esperar os 3 relatórios? Porque já teve gente aqui, por exemplo, que disse, não, a falsificação de cartões está diretamente relacionada com a ida dele para os Estados Unidos, a venda das joias com o dinheiro que iria se manter nos Estados Unidos e a permanência nos Estados Unidos a ver com o 8 de janeiro também. Isso é teoria da conspiração ou há a possibilidade de que tudo fazia parte de um único plano? Olha, eu acredito que isso seja uma linha de investigação da Polícia Federal, de que exista conexões. Por exemplo, a BIM paralela. A BIM paralela, segundo o próprio relatório da Polícia Federal, a BIM paralela passava informações para o gabinete do ódio, em que Carlos Bolsonaro é um dos investigados. Passava informações. Muitas dessas informações, inclusive, apócrifas, falsas, com relatórios que foram feitos pelo grupo que a Polícia Federal dividiu como o grupo da Portaria 157, que foi um grupo escolhido e determinado para fazer relatórios. Esses relatórios, alguns deles foram encontrados com Alexandre Ramagem, na busca e apreensão, em que está lá, por exemplo, um relatório com mentiras, com narrativas factoides, tentando conectar Alexandre de Moraes com o PCC, tentando conectar Gilmar Mendes com o PCC. Aí você fala assim, isso se tornou em alguma coisa? Isso foi parar na milícia digital do gabinete do ódio, tanto que houve uma época que isso estava viralizado nas redes sociais. Alexandre de Moraes, advogado do PCC, Gilmar Mendes, ligado ao PCC,
E isso tudo para quê? Para causar instabilidade institucional, trazendo descrédito às instituições que realizam a democracia no nosso país, exatamente preparando o campo para o dia D, que foi o dia 8, que nada mais foi do que o dia que foi organizado anteriormente, através de uma série de atos concatenados, organizados, planejados, acredito que financiado e propagado por Bolsonaro, inclusive. Artigo 142, ditadura, intervenção militar, Código-Fonte, cadê o Código-Fonte? Fraude nas urnas, Lula não sobe a rampa, e toda aquela situação. Então, eu acredito, sim, que exista uma linha de investigação da Polícia Federal em que busca essa conexão. Gabinete do ódio, que era alimentado pela BIM paralela, que trazia todos os ataques para as instituições, tentando trazer esse descrédito, propagando nas redes sociais através da tropa de milícia para causar essa instabilidade em que levou aquelas pessoas para o dia 8 de janeiro. E aí está envolvido militares, fundamentalistas religiosos, deputados, senadores, governadores, deputados estaduais, enfim, uma série de autoridades que tem que ser responsabilizada. E eu acredito nessa conexão de que exista uma ligação entre essas investigações. Pra você ter ideia, só para encerrar, que é o ponto do dinheiro. A Polícia Federal pegou uma fala de Mauro Cid com um outro coronel. E esse coronel disse assim para Mauro Cid: eu preciso de dinheiro para alimentação, material e estadia. E a Polícia Federal depois descobriu que esse dinheiro era porque esse coronel, inclusive ele ficou preso, eu esqueci o nome dele, era para buscar um grupo de kids pretos, dos blocos pretos lá, um grupo especial do Rio de Janeiro, que trouxe ali para o acampamento do QG de Brasília, que seria dia antes do 8 de janeiro. Aí Mauro Cid, nessa conversa, falou assim para ele: 100 mil dá? Aí ele falou assim: a princípio dá. Esse dinheiro foi pago? A Polícia Federal com certeza foi atrás disso. Esse dinheiro foi pago? De onde veio esse dinheiro? Veio de onde? Mauro Cid quer pagar? Do bolso dele? Então, tudo isso, com certeza, nós sabemos muito pouco do que a polícia sabe. Quando é liberado um relatório da Polícia Federal... O militar, só para o pessoal saber, é o Major Rafael Martins de Oliveira, apontado como interlocutor do Mauro Cid. Estou fazendo a checagem aqui enquanto você vai falando, André, mas vai lá. Ótimo. Então, assim, tudo, na minha opinião, está interligado. Agora, não basta a minha opinião e eu achar, ou você achar, ou o outro achar. A polícia tem que achar as provas disso. E essas conexões. É que nem aquele áudio que vazou da ABIN. Vazou da ABIN? Não, né? O menino lá gravou, disse que Bolsonaro não sabia, o Ramage, e tal coisa. Aquilo que foi dito naquela reunião, por si só, não vale nada. A Polícia Federal vai ter que pegar aquele áudio e ir atrás dos fatos e das provas que comprove que Bolsonaro agiu ali para proteger Flávio Bolsonaro e Renan Bolsonaro, que é os dois citados ali em situações em que, pelo que tudo indica, foi usada a estrutura da ABIN o Bolsonaro, enquanto presidente, como uma advocacia ali administrativa, né, privilegiado, ter acesso a situações que não teria se não fosse presidente. Então, não basta o áudio. Tem que comprovar com fatos e provas se aquelas situações realmente se concretizaram. Então, eu acredito que existe uma linha de investigação nesse sentido por parte da Polícia Federal e que nós sabemos pouco do que, de fato, de verdade, a Polícia Federal tem alcançado. Uma pergunta no campo das hipóteses ou dos achismos, ou um pouco mais do que isso, que eu faço para muita gente aqui. A tua percepção, ou torcida, mas eu acho que mais percepção, Bolsonaro vai ser preso, Andréia? E eu te pergunto isso porque a gente fala isso com alguns juristas também, tem alguns muito otimistas, e juristas de alto calibre,
uns muito otimistas e outros muito pessimistas, achando inclusive que perdemos o time, perdemos o tempo da coisa. Qual é a percepção? Ele vai ser preso? Bolsonaro vai ser preso. Bolsonaro será preso. E eu não acho que perdeu o time. No início, que ocorreu tudo, e que eu também queria a prisão do Bolsonaro, logo, é claro. Mas se ocorresse logo no início, seria perigoso ele conseguir vender aquela ideia que ele era o pobre, coitado, lascado, perseguido. E agora essa ideia não cola mais. Não cola, sabe por quê? Está vindo paulatinamente tudo que ele fez, tudo que ele aprontou. Ó, pílulas de conscientização. Fez isso, fez aquilo, romba aqui e tal, e coisa e tal. Não cola mais. Então, eu acho que o time é outro. Entende? E lá atrás poderia colar essa ideia de que, coitado, é um perseguido, coitadinho, pobre, coitado, lascado. E hoje, esse pobre, coitado, lascado que ele tenta vender, não está colando. Nem mesmo no Congresso Nacional lá, que tem projeto de lei que prevê anistia, que não anda, porque não cola. Agora, se socialmente ele tivesse conseguido jogar isso para a população brasileira, o Congresso aprovava. Mas não tem. E talvez se tivesse prendido lá no início, antes, talvez tivesse colado essa situação. E hoje não vai colar. Minha percepção. Mas que ele será preso, ele será preso. Não tem como Bolsonaro não ser preso. Se não for preso, aí eu entro naquela minha cabeça. Outro golpe. Em 7, 10 anos vai ter outro golpe. Por quê? O golpista maior não foi preso. Vamos tentar de novo. Com certeza. 21 horas e 42 minutos. Pedro Zambarda. Turma do canal da André tá super feliz aqui no nosso chat. Quero dizer que todos são muito bem-vindos. Leonardo Considera mandou pra gente. Sou inscrito no canal da Andréia. Ela é top. Sou inscrito também no DCM. Vocês também são. Parabéns pela live. Obrigado, Leonardo, querido. Kátia Regina mandou: o DCM está de parabéns por trazer a Andréia. Deb Souza, parabéns ao DCM e à nossa querida Andréia pelo combate diário contra o fascismo, resistência, justiça e sem anistia para os golpistas. Jorge Trota, obrigado pela super parceria que você tem com a gente. Pergunta aqui para você, Andréia, fale sobre a sua proposta enviada ao Senado. Somos Resistência. A Hilda Martins pede para você explicar melhor. Vamos lá. Ah, bacana. Então, o que ocorre? A lei de inelegibilidade, a lei complementar 64/90, ela coloca todas as hipóteses de inelegibilidade, as consequências, que o inelegível não pode ocupar cargo público, cargo político por 8 anos e tal coisa. Eu fiz apresentei uma ideia de sugestão legislativa no Senado Federal, para que a gente possa acrescentar o parágrafo 6º ao artigo 1º da Lei Complementar 64/90, estabelecendo que um dos efeitos da inelegibilidade será a proibição de que todo aquele que for condenado pela justiça como inelegível, que ele não possa receber dinheiro público, especialmente a título de fundo partidário. Por quê? Porque é imoral. Se a pessoa ela se tornou indigna de postular e de ocupar um cargo político, qual que é a lógica dela ser digna de receber dinheiro vindo do fundo partidário? Dinheiro esse que tem uma finalidade específica, que é a realização da democracia por meio do sistema eleitoral e da justiça eleitoral, como, por exemplo, a possibilidade de existência e manutenção dos partidos, para a realização, reitero, da democracia, das eleições. E qual que é a lógica de o inelegível, condenado, receber dinheiro a título de fundo partidário? É imoral. Só que não basta ser imoral para alguém fazer alguma coisa. Tem que ser ilegal.
E para ser ilegal, tem que estar previsto em lei. Então, eu fiz essa sugestão de ideia legislativa, que, se vocês me permitem, eu vou colocar o link Claro. aqui, agora, no chat. Nós precisamos de 20 mil apoios. Está no sistema do Senado. O Senado aceitou a ideia e está lá. Quando o Senado aceita a ideia, significa o quê? Significa que não tem nenhuma propositura semelhante ou igual lá, sendo analisado, ou a analisar, ou qualquer situação dessa. Nós precisamos de 20 mil apoios até novembro desse ano. Tem quase 4 mil apoios, salvo engano. Eu acredito que nós vamos alcançar. Alcançando 20 mil, obrigatoriamente, essa ideia legislativa será debatida no Senado Federal. Aí, nesse momento, eu vou em Brasília, caso seja necessário, para conversar ali com senadores para que isso se torne em um projeto de lei. E, quem sabe, em uma lei. E é importante ressaltar que valerá para todo mundo. Se Lula, porventura, aprontar e for condenado e considerado inelegível, Lula também não vai poder. Eu falo Lula logo, porque eu sei que daqui a pouco tem bolsonarista, ai, e Lula, ai, e E o o PT. PT. E o PT. Então a gente tem que falar, a gente tem que quase ser um vício. redundante, né? Então valerá para todo aquele que for condenado pela justiça como inelegível, não ter o direito de receber dinheiro público a título especialmente de fundo partidário. Se o partido quiser pagar, Andréia, então não vai poder? Pode, paga com doação, com dinheiro privado. Com dinheiro público? Não, porque o dinheiro público tem uma destinação específica. Destinação essa para a qual a pessoa que foi considerada inelegível, por uma ação dolosa, senão não é considerada inelegível, só ações dolosas, ele mesmo se atentou contra o sistema eleitoral. De certa forma, por isso foi condenado e considerado inelegível. Então, essa é a proposta e que eu acredito que nós conseguiremos o apoio. Então, você que está aí, dá a paradinha assim que acabar a live, vai lá, coloca o seu e-mail. Você tem que fazer um login, ou então você entra direto pelo Google, ou então direto pelo gov.br, e está lá as opções. E dê o seu apoio, e nós vamos conseguir os 20 mil apoios até novembro, com certeza. É uma questão de exercício da cidadania plena, porque além de ser imoral, isso precisa ser ilegal. É um tapa na cara de todos nós. Esse dinheiro vem dos tributos, dos impostos, taxas e contribuições que nós pagamos para nascer, para viver e para morrer. E eu não quero bancar isso, de jeito nenhum. É mais ou menos isso. Muito bem. Qual que é o link, André? A gente não achou aqui. Eu vou botar aqui Acho que faltou no chat. No chat privado, né? É, aqui, Isso, né? ó, peraí. Tá mandando aqui Olha pra aí, gente. libera aí, vê se foi. Vamos ver se foi. Vamos ver, gente. Muito bom aí para todo mundo poder acompanhar. Acho que por enquanto aqui não foi. Talvez Me manda porque, pelo zap qualquer coisa, tá? Não tem problema não, eu pego aqui. eu vou te mandar pelo zap, deve estar bloqueado o link, Boa, porque pode senão ser. entra um monte de link. Mas, Isso, enfim, isso. qualquer situação, vai no meu canal, Andréa Gonçalves, nas lives lá, tá em todo o primeiro comentário e em toda a descrição eu vou do pegar vídeo. lá. Eu vou pegar Tá lá bom? daqui a pouquinho. Mas Ótimo. deixa eu pegar aqui mais uma pergunta do pessoal aqui. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando, meus caros. A Ana Lúcia Mello diz que não consegue assinar a sua proposta. Tem que ter cadastro no Gov, né, Andréia, pelo visto, para Ou assinar então isso? você faz na hora lá, no próprio Senado. Você pode fazer lá no Senado. Você entra, coloca o seu e-mail, cria uma senha, aí você entra no sistema próprio do Senado e também pode votar. É mais fácil, talvez, do que o Gov, se não tiver aberto no seu computador. Gente, mandem mais perguntas aqui no Superchats. Monsi mandou pra gente. Andréia, você não acha que o Paulo Gonet está devagar no caso do Bolsonaro? É como eu expliquei, né? Assim, eu gostaria que fosse mais rápido, entendeu? Mas a gente tem que entender que toda essa situação tem um aspecto jurídico, policial, e tem um aspecto político também. Eu estou achando que ele está meio lento.
mas eu acredito que ele não é Augusto Aras. Entende? Eu acredito que ele não vai ter a mesma postura de Lindor Araújo e nem de Augusto Aras. Eu acredito que ele vai encarar essa situação e vai para frente. E é uma sinalização grande, por exemplo, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico, na questão da tentativa de golpe, ele foi o que analisou primeiro a questão da tentativa de golpe, né? Ele pede para muitos pena de 30 anos e 6 meses. E ele pediu a condenação por danos morais coletivos na monta de 100 milhões de reais. O Supremo Tribunal Federal que está baixando para as penas ali de 10, 12, 14, 17 anos e baixou a indenização de 100 milhões para 30 milhões. Então, assim, eu acredito que logo, logo nós teremos respostas satisfatórias vindas da Procuradoria-Geral da República, em que desembocará na prisão de Bolsonaro. Muito bem. Temos mais, Pedro? Tem mais uma questão aqui que o Rodrigo coloca, aí criticando a sua proposta, mas a proposta tá o link agora no nosso chat. É bem fácil a Globo inventar outro lawfare contra Lula e essas leis acabarem sendo aplicadas apenas em políticos progressistas. O que você acha, Andréia? Não, isso não é possível. Não é possível. A lei não pode fazer esse tipo de discriminação, entendeu? A lei ela tem efeito erga omnes, a não ser que falasse no corpo da lei. Só de esquerda que inelegível que não vai poder. Isso não existe, gente, pelo amor de Deus, não existe. A lei valerá para todos. Foi condenado pela justiça como inelegível, não pode receber dinheiro a título de fundo partidário, não é? Isso vale para todos. É uma lei que tem efeito erga omnes se for aprovada. Não tem como você particularizar. Se você particularizar, é inconstitucional. Não é nem concebível na minha cabeça uma situação dessa. A não ser que tenha um novo golpe, né? Aí a gente esteja no estado de exceção. Aí pode ocorrer qualquer situação, como uma dessa que é bem esdrúxula. Muito bem. Estamos com 21 horas e 53 minutos, gente. Nós precisamos da contribuição de vocês. A arrecadação ainda está baixa. Nós vamos até às 23 horas. Então, contribuam com o Diário do Centro do Mundo, por favor. Andréia, eu quero colocar rapidamente algumas situações antes de fazer a pergunta que eu vou encaminhar para ti. Nós temos hoje no Brasil a Igreja Universal do Reino de Deus com um projeto junto com as polícias militares, chama-se UFP, Universal na Força Policial. Nós temos outras igrejas, um conglomerado, junto com outros PMs que se intitulam PMs de Cristo, inclusive comercializam Bíblias com o brasão da Polícia Militar de São Paulo na capa da Bíblia, vendem inclusive penduricalhos, colares, bottoms e tudo mais. Nós temos hoje as igrejas pentecostais e neopentecostais praticamente tomando de assalto os conselhos tutelares, claro que dentro das regras do jogo, ou não, porque nós temos casos, por exemplo, de pastores que colocam ônibus na frente da igreja, lota de fiéis, larga na porta da votação para conselheiro tutelar, depois pega de novo e leva até a casa. Nós temos questões de escolas públicas recebendo palestras de cura gay, e estes são apenas um dos exemplos que eu cito de uma miríade de situações onde as igrejas evangélicas, em especial neopentecostais, mas não somente elas, estão ocupando espaços de poder. Para além disso, bancada evangélica fazendo mini-cultos dentro dos espaços legislativos, seja de esfera municipal, estadual ou federal, antes de qualquer início de sessão. Aí encaminho a pergunta para ti. A laicidade do Estado está em risco? Olha, uma pergunta boa. Sabe por quê? As pessoas, o Estado é laico, mas as pessoas não são, e nem são obrigadas a ser. Mas no Brasil, as pessoas não conseguem separar, em grande monta, o que é o Estado, o campo do ambiente público, do campo da vida privada ou religiosa dela. Muitos, eu acredito que até saibam, mas aproveitam
da situação da religiosidade para misturar tudo exatamente para manipulação. Porque a mistura de militar, religião e política é uma receita que a gente sabe o que já deu na história. Fascismo, né? Atrocidades. Então, o campo, só que tem um porém, dentro desse ambiente, no ambiente político, a política se omite. Quando não, coaduna com esse próprio Estado paralelo, que não é laico, que está nos ambientes de poder. Por quê? Por uma questão política, que é o voto. Que é o voto do fundamentalista religioso, quer puxar o saco do líder religioso para ver se consegue o voto dos fiéis. Aí, politicamente, se omite, se retrai, se omite, ou então se aproveita desse sistema, fala aleluia, glória a Jesus, e fala que é um evangélico, ou então de uma religião que seja fundamentalista, apenas para ter os votos daquele povo. Então, dentro do campo político, minha visão, estamos em ameaça. Só que tem um porém. Existe o campo jurídico. E vai sobrar para o campo jurídico. Aí vão vir esses mesmos que não fizeram nada, que se omitiram, ou então aproveitaram do sistema para ganhar um voto da igreja aqui, do líder religioso ali, e tal coisa, vai se omitir, aí vai vir o judiciário. Aí o judiciário vai ter que fazer o que o parlamento não fez. Aí eles vão vir e vão falar, ai, o ativismo judicial, é o ativismo judicial, e vira aquela salada, aquela situação toda. Tem que haver a responsabilização. Mas a minha notícia, a minha visão dessa situação no campo político não é boa. Por quê? Muitos políticos estão se omitindo por medo de perder a eleição. E muitos políticos estão se aproveitando, são verdadeiros aproveitadores dos mercenários da fé, que fazem do Congresso Nacional, das câmaras municipais, das assembleias legislativas, verdadeiros balcões de negociata com líderes religiosos. Quantos votos você me dá? Mas você vai me dar o lote ali para mim fazer a igreja? Não, mas e o cargo para minha vizinha, para minha esposa, para minha filha e tudo mais? Isso está acontecendo. E existe esse campo da omissão e o campo dos aproveitadores. E alguns poucos que lutam contra isso. E vai sobrar para o judiciário. Agora, se o judiciário falhar, aí nós estamos lascados.